O produtor autuado por crime ambiental pode solicitar até o dia 30 deste mês, 30 de agosto, a redução de até 90% do valor de multas ambientais aqui no estado. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, a secretária do Meio Ambiente do Estado, Maureen Lazzaretti. Boa tarde, secretária, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que nos assistem hoje no Jornal do Meio-Dia. Secretário, a gente conversava aqui antes do início da entrevista e a senhora me dizia o seguinte, que o passivo, o volume total de multas aí ultrapassaria ou chegaria em torno aí de 6 bilhões de reais. O Estado, na prática, nessa negociação aí, ele topa dar quanto de desconto? Bom, o programa de conversão de multas, ele é mais do que só dar desconto no valor de multa. Nós temos mais de 7 mil processos ainda tramitando e que poderiam ser objeto do que nós chamamos de programa de conversão de multas, a conciliação ambiental. O desconto varia de 40% a 90%. De 40% a 60% para aquelas infrações de maior potencial ofensivo e de 70% a 90% para o que a gente chama de infração de menor potencial ofensivo. Até o dia 30 de agosto, todos os que fizerem requerimentos de conciliação poderão ter o desconto máximo, que é de 90%, se a infração for de menor potencial ofensivo, ou de 60% para maior potencial ofensivo, independente da fase do processo. Porque o programa convencional, ou seja, depois do dia 30, nós temos um escalonamento de desconto conforme a fase do processo em que o infrator solicitar a conciliação. Se for no momento que ele tomar ciência do auto de infração, o desconto é o maior, 60% ou 90%. Se for até a primeira decisão, que a gente chama a primeira decisão de primeira instância, ele vai ser de 50% ou de 80%. E se for ao final, a última fase do processo de segunda instância, o menor desconto de 40% ou de 70%. Nessa conversão da dívida, esse desconto aí, como a senhora acabou de colocar, começa em 40% e vai até 90%. Agora, isso daí não pode ser uma espécie assim de estímulo para quem degrada o meio ambiente, secretária? Obrigada pela pergunta. Primeiro, a primeira condição para se ter acesso à conciliação ambiental é os descontos. A infração e o dano ambiental tem que ser totalmente corrigido. Então, não é um benefício aleatório. Para ter acesso, ele terá que corrigir a infração. Se é uma infração que causou dano, ele vai ter que recuperar totalmente, integralmente, com recursos próprios e a multa haverá o desconto e o restante da multa será investido, convertido em ações de melhorias ao próprio meio ambiente. Então, na verdade, o que nós vamos fazer é antecipar a fase de correção da multa. Correção integral daquele dano ambiental ou, quando a gente tratar de uma multa meramente formal, como é o caso, por exemplo, da ausência de licença, que ele tem a licença que ele corrige a infração. Nesse valor total dessas multas, aí, em torno de 6 bilhões de reais, quais as infrações aí, as 3 principais mais cometidas? Desmatamento entre elas. Né? Exatamente. O uso do fogo, nós temos muito uso do fogo e depois a gente divide. Desmatamento, queimada? Desmatamento, queimada e depois existe atividade sem licença, atividade em desacordo com a licença. A gente tem infração por pesca irregular e, enfim, aí vai reduzindo o número maior de infração. Quer dizer, tiveram aí muitas multas porque fizeram alguma coisa, agrediram o meio ambiente sem licença. Mas agora estão querendo liberar tudo, não vai precisar mais nem de licença. E aí, não vai aumentar a agressão ao meio ambiente? Não, na verdade não há nenhuma liberação sem licença. Qualquer conciliação vai exigir que a licença seja adotada. Em alguns casos, feita pelo próprio empreendedor. Ela vai ser requerida pelo empreendedor, analisada pela SEMA e nós vamos atestar a correção daquela medida. Então, para essa conciliação, vai existir um termo de ajustamento de conduta, um termo de compromisso que vai elencar todas as ações que vão ser executadas pelo interessado. Nós vamos fiscalizar todas essas
essas ações, ao final vamos declarar que está ok. Se ele descumprir essas obrigações, o valor da multa será retomado integralmente com juros e multas acessórias pelo descumprimento do TAC. E em quais regiões do estado se verificou mais essas agressões, secretária? Região norte? Nós temos, no que diz respeito ao desmatamento, um número maior de autuações na região noroeste do estado e no extremo norte. São as áreas com maior pressão de desmatamento. E nas outras? Nós temos espalhado pelo estado inteiro autos de infração. Nós estamos falando de em torno de 7.000 processos. Obviamente que muitos deles não dizem respeito só ao desmatamento, exploração florestal irregular, uso de atividades, de outras atividades diversas sem a licença, atividades inclusive que poderiam ser feitas do ponto de vista legal, só não foram porque não obtiveram a prévia licença. Secretária, voltando aqui para Cuiabá, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto proibindo a instalação das famosas mini usinas, né, as pequenas centrais hidrelétricas no Rio Cuiabá. O governador Mauro Mendes vetou integralmente o projeto. Qual a posição no aspecto técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente? Bom, ela estimulou esse veto ao governador ou não? Bom, nós defendemos que a análise da viabilidade dos empreendimentos ela tem que ser feita pelo órgão ambiental com base na lei federal. Então, o veto ele tem cunho legal, foi um parecer da Procuradoria por questões formais de competência da Assembleia Estadual para esse tipo de análise. Além disso, a SEMA é o órgão do Sistema Nacional de Meio Ambiente responsável por fazer a viabilidade técnica desse empreendimento. Nós defendemos permitir que o órgão ambiental possa fazer análise do processo de licenciamento, considerando, além dos estudos apresentados pelo empreendedor, os estudos realizados para toda a bacia do Alto Paraguai pela Agência Nacional de Águas. Foi um estudo de mais de 2 anos. Porém, hoje nós não conseguimos concluir essa análise porque estamos respeitando uma decisão da Vara Especializada de Meio Ambiente. Estamos discutindo no âmbito do processo a possibilidade do órgão ambiental efetivamente exercer sua competência, que é fazer análise dos processos. Hoje a gente não consegue. Essa decisão da Justiça que a senhora se referiu, o que é que diz essa decisão? A decisão diz que para o órgão não analisar o processo de licenciamento até que o estudo da Agência Nacional de Águas seja concluído. Mas o estudo da Agência Nacional de Águas já foi concluído, nós apresentamos isso ao magistrado, estamos aguardando a decisão para que possamos então finalizar a análise considerando esses estudos. Para encerrar, uma última pergunta. Qual a posição da Secretaria do Meio Ambiente sobre um outro projeto? Liberar geral a caça aos animais silvestres aqui em Mato Grosso. Bom, a Secretaria é contra a prática, não só a Secretaria, mas no âmbito da Associação Brasileira dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente. Nós temos um grupo técnico que trabalha com a questão da fauna silvestre e para todos os estados existe uma posição contrária a esse tipo de iniciativa. A SEMA é contra? É contra o projeto. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade. Só lembrando aos telespectadores, quem quiser maiores informações sobre a conciliação ambiental, pode ligar para o 0800 647 0111. Obrigado. Obrigada.